Obrigado a Jesus, o grande exemplo de vida que nos dá, e obrigado à espiritualidade amiga, que sempre monitora os nossos caminhos e as nossas jornadas. É um prazer muito grande chegar a esta casa e hoje dando bom dia, porque para mim é um pouco raro, eu fazia muito tempo. E parece que a última vez que eu fui assim fazer uma oração de manhã foi na missa, né? Pois eu passei para a doutrina espírita, no despertar espiritual, a mais importante decisão que eu tive em vida, nesta vida. Vamos falar de um tema que é o mais importante de todos. A palavra, ela tem uma expressão gratificante. Existem N palavras: amor, juventude, sol, lua, ontem à noite uma lua cheia, né? Vitória, derrota, sucesso, vaidade, música, autenticidade, ética. Mas esta palavra é a palavra-chave no conceito da doutrina espírita: caridade. Passou por este estado de Santa Catarina um homem muito inteligente chamado Humberto Roden, cujos restos mortais, corpo físico, está lá na cidade de São Ludogero, no sul do estado. E Humberto Roden escreveu 70 livros. Foi um dos maiores pesquisadores do cristianismo, da sua história. E quando ele desencarnou, no início dos anos da década de 90, exatamente em 91, ele deixou uma literatura vastíssima, e na sua experiência, na sua passagem, inclusive, quando morou durante 15 anos na Europa, e teve um colega de quarto chamado Albert Einstein. Humberto Roden, nas suas pesquisas, escreveu um livro fascinante, porque encontrou um homem fascinante chamado, na história, para ele pesquisar, Paulo de Tarso. E o foco exatamente da pesquisa de Humberto Roden foi exatamente porque encontrou entre tantas palavras uma palavra fundamental: caridade. Mas a caridade não é apenas eu fazer, é o outro me responder. Ao fazer caridade, presto bem. Ao ter a resposta, eu tenho feedback, que significa a dignidade. Caridade com dignidade. Vamos abordar, vamos ilustrar a importância da caridade dentro do conceito da doutrina espírita. E já está lá documentado, no mais importante livro que o mundo conheceu. Fascinante porque ele faz 1018 perguntas com as 1018 respostas. O Livro dos Espíritos, onde Kardec, ouvindo os repórteres da espiritualidade, os eles espíritos, nos coloca muitas informações, e Kardec conceitua que fora da caridade não há salvação. Precisamos fazer o bem para ter o bem e encaminharmos o bem nesta jornada para uma vida lúdica, feliz, alvissareira, visando um futuro dignificante para todos. E diz no Livro dos Espíritos, na pergunta e resposta 886, o verdadeiro sentido da caridade para Jesus é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas.
Caridade, queridos irmãos, queridas irmãzinhas, não é apenas fazer o bem a uma pessoa, não é apenas atender a alguém. Caridade é tudo. É benevolência, é perdão, é entendimento, é interação. Caridade é expressão de quem acolhe os conceitos da doutrina espírita para ter uma vida realizada. E caridade não se restringe, meus queridos irmãos, queridas irmãzinhas, telespectadores da FEB TV, a caridade não se restringe à esmola. Ela é muito mais abrangente, ela é muito mais ampla. Caridade é o atendimento permanente. O grande espírito de Emmanuel mandou o recado para o nosso iluminado, nosso maior missioneiro e missionário, Chico Xavier, quando diz que caridade é amor em manifestação crescente. Quando estamos em caridade, estamos aprendendo, estamos amando, estamos vivenciando, estamos evoluindo. Emmanuel disse que caridade é o sol brilhando para todos, como esta manhã radiante deste domingo do dia 30 de agosto. Sol brilhando para todos e amparando os justos, mas também os injustos, os bons e também os maus, os felizes e também os infelizes, a benefício do mundo inteiro. Caridade é a integração das pessoas, é a interação de todas as figuras, é o complemento que falta para superarmos as dificuldades e nos encontrarmos num mundo verdadeiramente feliz. Caridade é valorizar o outro, dando-lhe respeito e restabelecendo a dignidade. Como disse anteriormente, precisamos fazer o bem a alguém, mas alguém também tem que responder, procurando se elevar, procurando honrar sua presença e alterar os valores que marcam melhores estágios em suas existências. E onde está a caridade? Em fazer o bem? Não é apenas isso. Nós não podemos entender que fazer caridade de repente é dar uma moedinha, é dar uma esmola. De repente alguém mudou o carro, alguém fez um favor. Não, aí nós não estamos fazendo caridade. Nós estamos nos livrando daquela criatura. Nós estamos cumprindo tabela. Isso não é caridade. Caridade é a reciprocidade de ação, de ideias, numa estrada que vai nos levar a um plano de felicidade. Mas ainda continuamos com Emmanuel, na sua interpretação sobre caridade, onde diz que caridade está num sorriso de compreensão e tolerância. Nós temos que ter o sorriso para compreender, para tolerar, porque caridade é baseado na paciência, na percepção da necessidade do outro, onde o outro está na carência. E nós, como adeptos da doutrina espírita, estamos aqui e devemos crescer dando ao outro a oportunidade de vida, dando ao outro a chance de crescer, oferecendo ao outro logo dignidade. Dignidade é, portanto, irmã parceira da caridade. E caridade se dá na palavra que tranquiliza. Temos que levar uma palavra que fortifique o outro, que dê expressão ao outro, que dê um novo momento para o outro.
Caridade que está na gentileza para com os desconhecidos. Nós temos que às vezes ter paciência. Nós temos que dar um tempo. Nós temos que atender o outro, que precisa de uma informação, que precisa de elos para a sua formação de vida. Isso também é caridade. Caridade no amparo à criança, mas não é apenas na obrigação pedagógica de orientá-lo, mas entendendo a criança, que ainda está iniciando a sua jornada nesta vida, nesta fase, esta paciência, esta tolerância, esse entendimento, isto é um conjunto de ações que resulta na caridade. Caridade no socorro ao doente. Temos que atender. É preciso visitar as pessoas doentes. E nesta visita às pessoas doentes, nós temos que ter mais caridade ainda, na forma de expressar ao doente o sentimento para que ele melhore. De que forma, por exemplo? Levando uma palavra, mas falando menos, porque quem mais precisa falar é o doente. Não adianta visitarmos alguém que está doente e irmos para lá tagarelar, e falar da vida alheia, fofocar e contar tudo. E o outro doente, pois é, eu não sabia. Só fala isso. Nós temos que ficar, como é que vai? Bom dia, me conte a sua história. Como é que foi sua existência, como é que foi seu trabalho? Como é que foi antes de se aposentar? O que exerceu? Deixemos o outro falar. Isso é caridade. Dar a outra oportunidade. Aquela criatura que às vezes passou a vida inteira e nunca teve chance de falar, de se expressar. E aí vai o outro lá fazer uma visita e chega lá, fala, e não deixa o doente dizer como é que está, nem quantos remédios está tomando. Essa paciência, essa tolerância, esse jogo de cintura, também integram o conjunto do que se chama verdadeiramente caridade, dentro do conceito da doutrina espírita. Caridade na atenção para com quem fala. Nós temos que prestar atenção, olhar no olho, olho a olho em quem fala, a sua mensagem, o que tem a nos instruir, mesmo que às vezes não tenha lá muito valor no que está falando, mesmo que às vezes esteja dizendo umas coisas, mas vamos prestar atenção, vamos dar a nossa ideia de que estamos ali para interagir. Isso também é caridade. Caridade nas confidências de um amigo, que às vezes precisa desabafar, precisa contar suas dificuldades, seus problemas, suas delongas. Mas nós estamos às vezes apressados, estamos corridos, estamos sempre chegando atrasados, é impressionante. Às vezes o ônibus está parando, eu entro no ônibus, e fico contando bem 2, 3 que perdem o ônibus, porque as criaturas estão sempre atrasadas. Eles andam de ônibus 40 anos e nunca souberam que tem que chegar no ponto do ônibus 2, 3 minutos antes. Eles chegam 2, 3 minutos atrasados. E nós temos que ter essa percepção de que devemos dar tempo para tudo. Dar tempo para o outro que também precisa de uma confidência, de uma conversa. Isso é caridade. Perceberam que não é só a moedinha. Perceberam que não é se livrar da criatura que é caridade. Tem muito mais coisa. Caridade no silêncio ante os conceitos agressivos desse ou daquele adversário. Alguém que nos agride, alguém que nos ofende, que nos magoa. O silêncio é a percepção maior do crescer. Hoje eu, como receptor, e também logo aquele que é agressor, que vai ver que não teve ressonância, não teve eco às suas manifestações. Eu cresço com a paciência, com o silêncio, e ele crescerá com a percepção que não vale a pena simplesmente chegar e desabafar de forma imprópria. Isso é uma percepção dentro do conjunto da caridade, entendendo o outro. Não é desafiando, não é brigando,
Vamos dar a dignidade para que o outro também fale, mesmo que às vezes de forma não tão forte, não tão coerente. Isso é caridade. Caridade que se dá no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Nós temos que respeitar o outro do jeito que é, porque ele tem lá o seu valor e nós temos que respeitar. Eu tenho uma história muito interessante, que às vezes a gente tem que primeiro analisar para depois falar. E há 25 anos na doutrina espírita, lendo bastante, há 20 anos já trazendo as minhas mensagens, eu aprendi que é preciso a gente analisar e não se precipitar. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, no meu trabalho, na Assembleia Legislativa, eu recebi um colega de profissão, jornalista, Álvaro Zermiani. Hoje ele mora na cidade de Guarulhos, lá em São Paulo. E o Álvaro me conhecia através do rádio, é da cidade de Ibirama, e me disse: eu preciso falar com você, Valmir, porque te ouço pelo rádio e queria muito falar com você. E eu recebi o Álvaro no gabinete parlamentar. Me comuniquei que estaria em tal hora no gabinete. Era um dia pela manhã. E quando cheguei, o Álvaro já estava lá sentado me esperando. E eu tagarelei com o Álvaro, contamos e coisa, e o Álvaro muito entusiasmado, dizendo para mim: ainda quero te convidar para minha formatura. Dentro de um ano vou me formar jornalista pela Unisul. Eu disse: Álvaro, eu vou. Será um prazer muito grande. Você me convide com antecedência, a gente tem os compromissos. Não, vai ser uma sexta-feira à noite, um sábado, não há problema, te convido uns 2 meses com antecedência. Não há problema. Aí conversamos, trocamos umas ideias. E o Álvaro disse: eu vou embora. Muito bem. Então foi um prazer muito grande. O Álvaro levantou-se, eu também levantei. O Álvaro estava assim numa cadeira distante, eu também estava. E eu estendi a mão. Quando eu estendi a mão, eu vi que o Álvaro estendia a mão e a mão passava um metro na direção da minha mão. E eu me dirigi ao Álvaro, sem saber, sem medir as consequências, sem analisar a pessoa, sem ter qualquer caridade. Eu, bem abestalhado, disse para ele: desculpe, você está sendo indelicado, você está cumprimentando a mão. Não, estou cumprimentando você, Valmir. É que você não viu, eu sou cego. A gente tem que ter caridade, conhecer as pessoas antes de falar. Antes de criticar, saber o que criticar. O Álvaro Zermiani está lá em Guarulhos, jornalista, tem dificuldade visual, perdeu a vista com um problema numa doença com 7 anos de vida. Hoje tem quase 30 anos, vive muito bem. Depois eu conheci um homem que durante 4 anos estudou, se formou jornalista na Unisul com dificuldade visual. Caridade é perceber o outro, portanto, é entender o outro e não pré-julgar. Como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo o necessário dispõe? Amigos, de 1000 maneiras se faz caridade. Porque a gente pergunta: mas como é que eu vou fazer caridade? Eu fico dentro de casa, como é que eu vou fazer caridade? Através de palavras, através de ações, através de pensamentos, orando. Vamos orar pelo outro, vamos rezar, vamos pensar no bem do outro. Já é uma caridade, já é um estímulo, já é um conceito do bem para o outro. É pensar bem. Quando não pensamos bem, quando não desejamos o bem, nós não estamos tendo caridade, nós estamos tendo maldade, que é bem diferente. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Só teremos nações felizes e um mundo em paz se as pessoas se entenderem, se as pessoas conversarem, se as pessoas ouvirem, se as pessoas não pré-julgarem. Poderemos ter um mundo feliz. Do contrário, está difícil.
Caridade no conceito deste grande missionário que passou por aqui, o grande apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso disse o seguinte, nós todos sabemos, mas é só lembrar: e se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se saber, e se tiver toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Paulo de Tarso disse que a gente pode ter a força de transportar montanhas, em derrubar o morro do Cambirela, mas isso não tem valor, porque não é a força física, não é o poder, não é a prepotência, não é a soberba, não é o autoritarismo que impera. A caridade se dá no respeito, na amabilidade, na compreensão, no amor ao irmão. Isso é caridade. E Paulo de Tarso diz: e se eu distribuir todos os meus bens, em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada se aproveita. Não adianta dar toda a fortuna que tem, ficar pobre materialmente. Não adianta dar o corpo para ser queimado, isso não importa. O que as pessoas precisam é da palavra, o que as pessoas precisam é do sorriso, o que as pessoas precisam é da gentileza, da amabilidade pela vida, diz Paulo de Tarso. Por que o grande apóstolo diz? Porque a caridade, diz ele, é paciente, é de paciência, é de calma, é de prudência. Diz o apóstolo que caridade é benigna, vem de bondade, vem de amabilidade, e não é invejosa. Não adianta estarmos na doutrina, fazermos o bem, sem olhar a quem, compreendendo, mas com uma inveja danada do vizinho, né? Não adianta. Nós temos que ter essa percepção muito clara. A caridade que não é ambiciosa. Nós temos que vencer as dificuldades, nós temos que estudar, nós temos que evoluir. Temos que ter e merecemos um bom salário. Nós merecemos uma boa qualidade de vida, por que não? Mas sem ambição. Porque essa ambição, esse desespero interrompe caminhos do bem. Nos prejudica o outro, e aí não é caridade. Aí passa a ser, como disse, maldade. Caridade não se irrita. Caridade não é para brigar, para desafiar. Caridade é para entender. Caridade não suspeita do mal, mas folga com a verdade. A verdade, a ética, os bons valores, o equilíbrio, a harmonia, dão sustentabilidade a uma vida edificada pelo bem. Isso é caridade. Há um livro fantástico, maravilhoso, que o meu amigo Fernando leu, isso há mais ou menos uns 55 anos atrás. O Fernando já leu esse livro, e leu e releu, chamado O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, o pescador de camarão do Campeche. E diz uma passagem do Pequeno Príncipe, o Fernando lembra disso? O príncipe disse para a flor: como és bonita. É verdade, respondeu a flor docemente, e nascia ao mesmo tempo que o sol. O Pequeno Príncipe percebeu que a flor não era modesta, mas era tão envolvente. Creio que é hora do café da manhã, acrescentou a flor, e tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. O que a flor queria? Segundo Saint-Exupéry, queria água, queria vida, queria respirar.
É tão pouco, mas às vezes a gente não coloca um pouquinho d'água para regar a flor. Essa flor que simboliza o sorriso a uma criança, um bom dia a uma pessoa idosa, um por favor, um com licença, um pequeno gesto de amabilidade. Isso é caridade. O que é caridade para a doutrina espírita? Caridade é a atitude de quem colabora e de quem é. Caridade é a reciprocidade, é eu fazer e o outro me atender. Não adianta eu fazer o bem a uma pessoa e a pessoa não atender. Não adianta o senhor e senhora ser tão gentil uma pessoa, fazer a logística, como se chamam, dizem hoje os empresários, para que a pessoa seja bem sucedida, fazer o encaminhamento e a pessoa não faz nada. É complicado. Eu vou contar uma historinha da minha colega Kelly Barney, do trabalho, há 5 anos atrás. Ela me disse: Valmir, eu estou preocupada com a minha mãe. Sim, eu sei, por causa do teu pai. O paizinho dela estava doente, depois em seguida desencarnou. Pois é que a minha mãe mora lá em Palmitos, e agora é inverno. E para dormir, para tomar banho, está acostumada. Mas ela sente muito no lavar a louça, porque a água é muito fria, vem direto da torneira. Sim, daí, Kelly. E eu tomei uma decisão, aquele dirigindo-se para mim. Comprei uma torneira, vou mandar uma torneira elétrica para minha mãe. Beleza, Kelly. Vou mandar amanhã pelo correio. Já comprei lá na casa da água, vou mandar pelo correio. E comprou a torneira e mandou. Eu, muito curioso, passados uns 15 dias, perguntei: daí, Kelly? Ligou para tua mãe, está feliz da vida, usando a torneira elétrica? Liguei, seu Valmir. Há 2 dias fiquei muito chateado com a minha mãe. Mas por quê? Porque a minha mãe disse o seguinte, que recebeu a torneira. E eu perguntei: mãe, como é que é a torneira? Está feliz? Está lavando a louça? Não, muito obrigado. Mandou aqui, veio pelo correio. Realmente bacana, tá? Só que eu não estou usando. Desculpa. Não, é que tem que gastar luz. Então, gente, a gente quer fazer a caridade, quer fazer o bem. O outro tem que responder. Senão fica difícil, né? Fica muito difícil. Caridade com o espírito é fazer o meio. Nós, espíritas, temos uma função, nós somos, e temos que ter a competência de desarmar barraco armado. Aquela briga, aquele problema, aquela discussão, nós não podemos entrar para aumentar a discussão. Nós temos que entrar para diminuir o ímpio daquela gente encrenqueira e fofoqueira, levando paz, levando tranquilidade, levando uma conversa boa. Às vezes levando uns tabefes também, mas tudo bem. Nós temos que enfrentar, porque essa é a função do espírita. Caridade é dar respeito com os amigos e companheiros, não pode despertar emoções. Olha que frase interessante, foi a Ana Guimarães, que falou aqui em 94, no Congresso Espírita Brasileiro, no Castelmar. Ela disse essa frase, nunca esqueci: caridade é dar respeito com os amigos e companheiros e não pode despertar emoções. Muito bem, as duas moças se encontram. E uma diz para outra: olha, esse fim de semana não fiquei em casa. Ah, é? Não. Eu fui para a casa do Zezinho namorado dela. E daí, o que aconteceu? Eu fui para lá. Fiquei lá, passei a noite lá, de ontem. Tudo bem. Aí ela diz assim: e você... Calma, não vai perguntar qual é o quarto que dormiu, porque aí desperta emoção. Isso que acontece. Nós temos que influir na vida das pessoas e colaborar, mas sem ultrapassar o limite. Caridade é dar respeito com os amigos e companheiros, mas sem despertar emoções. Essa curiosidade excessiva de querer saber tudo causa emoção. E aí já não é caridade, passa a ser maldade. Todo cuidado é pouco. Uma grande escritora da música popular brasileira disse o seguinte, já no plano espiritual, Dolores Duran, que ela escreveu uma música muito bonita, que
ficou internacionalmente conhecida, A Noite do Meu Bem. Mas Dolores Duran escreveu o seguinte: em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar os espinhos em dias iluminados. E às vezes as pessoas pensam que é o expositor que vai mudar, que é o livro que vai mudar, que é o grupo que vai mudar. É a pessoa em si que tem que mudar. Portanto, os telespectadores da TEB TV estejam certos que a mudança se dá com você. Você tomando a decisão, você tomando a atitude. Dolores Duran, em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar os dias e os espinhos em dias iluminados. Você tem que tomar a decisão. E isso também é um processo dentro da caridade. Ser bom, ser altaneiro, ser receptivo e comunicativo com os outros, vai fazer sempre ser uma pessoa feliz. Caridade é manter-se, portanto, com esta dignidade. É fazer para o outro e o outro responder com ação. Eu tenho um exemplo. Eu resido há muito tempo em Florianópolis, e aliás foi um presente que eu ganhei, que a vida me deu, foi morar em Florianópolis. Coisa fascinante. Cada um tem sua cidade, cada um tem seu lugar. Mas para mim o melhor lugar do mundo chama-se Florianópolis. Espetacular. Mas eu não sou natural daqui. Sou natural da cidade fria de São Joaquim. Mas é tão frio em São Joaquim que a minha mãe dizia que eu já reclamava logo no nascer. Tanto que eu fiquei lá só um mês. Tempo para ser batizado, crismado, né? Tudo na igreja católica. Nasci, fui batizado e crismado. Aí fui trazido para uma pequena cidade do lado chamada Urubici. E houve uma fatalidade, passados 3 anos, com 3 anos de vida, eu perdi meu pai, tragicamente num acidente de caminhão, o caminhão virou e morreu. Bom, morreu muito novo, meu pai desencarnou com 37 anos. Fui morar com meu avô e recebi do meu avô grandes lições. E um dia eu despertei, que ele não sabia, ou ele sabia e não me disse, né? Ele também transmitiu para a gente um símbolo da dignidade. E eu vou contar um exemplo. Tinha um homem na cidade de Urubici, que é uma avenida longa de 3 quilômetros, Adolfo Conda, e tinha um homem que passava por ali com algumas dificuldades motoras, cognitivas. Às vezes não falava bem, às vezes falava bem travado, chamava-se Vica. Às vezes ele voltava de madrugada, já tinha tomado muito guaranão, muita água tônica, e voltava discursando, pedindo que eu possa sair da frente, essas coisas todas. E o Vica, quando sentia necessidade, ele vinha para algumas casas e escolhia o meu avô, porque o meu avô tinha 2 casas. A gente tinha 2 casas, uma na cidade e a outra do sítio. E ele, esperto quando ele sentia, meu avô Oliveira, o seu Oliveira não está em casa, está só a esposa dele, a dona Bernardina, hoje tem comida. Aí ele chegava, mas às vezes ele errava. Quando o Vica errava, e o meu avô estava em casa, porque a minha avó, ele almoçava à vontade e ia embora, né? E o meu avô dizia: você está com fome? Estou com muita fome. Estou parado da fome. Não, então vamos fazer o seguinte, não há problema, tem almoço para ti, mas olha só, um prato para uma caixa de lenha cortada. 2 pratos para 2 caixas de lenha cortada. Sempre o Vica ia embora depois de cortar 3 caixas de lenha. Então, é a caridade com a dignidade. Valorizava o que ele ganhava, pagava o almoço dele, é respeitar. Isso é, portanto, o que chamamos de dignidade. Caridade é ter amizade sem misturar as estações. Aquele que tem os amigos, a gente tem alguns amigos, mas de repente a gente sai, começa a querer inventar umas coisas, calma, gente, com limite. Caridade é ter amizade sem misturar as estações. A verdadeira amizade que simboliza a caridade é a percepção do bem, da ajuda, da fraternidade, da cooperação, da interação com o outro. Isso é
o que se chama caridade. Mas vou contar mais uma historinha aqui do Pequeno Príncipe. Outra historinha contada e lida muito pelo Fernando. O Pequeno Príncipe aborda assuntos maravilhosos e ele fala num determinado momento sobre a necessidade de a gente se abrir para o mundo, de a gente não ficar muito tenso, muito parado, naquela soberba, só eu sei, ninguém mais sabe. Não é assim. Bom, Antônio Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, tem um trecho que colocou o seguinte: conheça um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão contas, e o dia inteiro ele repete: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério, e isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, ele é um cogumelo. Como tem cogumelo por aí? O que vai resultar se a gente só faz conta, se a gente só fica tenso? Quando a gente tem que se abrir para a vida, quando a gente tem que sorrir, tem que agradecer a Deus todos os dias pela vida e pela oportunidade. Há uma escritora americana, já numa boa idade, 90 anos, a Lose Reis, psicóloga americana lá da Califórnia, que nos faz refletir sobre a necessidade de termos caridade com a gente em relação a compromissos afetivos do ser humano em si e para si. Diz Lose Reis: reserve alguns minutos do teu tempo para contar as estrelas numa noite clara, os grãos de areia no punhado, as folhas numa árvore, os pingos da chuva numa vidraça. E você terá uma ideia desse manancial infinito. Pense de novo nas sementes de tomate. Cada uma delas é capaz de dar origem a outra planta com um número ilimitado de frutos. Abençoe o que você possui e o verá aumentar. Lose Reis, que nós temos que ter caridade com a gente própria, com a gente, amando a natureza, olhando os pingos de água que caem no vidro da janela. Nós temos que parar. E agora que a primavera chegou com antecedência, porque eu estava procurando o inverno eu fui para outro planeta, não veio para cá. Mas a gente visualizava as folhas caindo. A primavera chegou cedo e o outono vai chegar mais cedo ainda. Lá quando estiver terminando, muito mal estiver terminando o verão, e assim vai. Mas a gente tem que olhar as folhas caindo no outono. Lose Reis nos dá essa ideia. É o romantismo, a vivência, a valorização da gente, porque tendo esta caridade com a gente vai ter com o outro, e a vibração será sempre mais intensa para uma boa vida. Caridade e amizade. Vamos ter amigos. Caridade para o triste é a palavra consoladora. Vamos levar ao outro uma palavra, uma fortaleza. Caridade para o desesperado é o auxílio de coração. Temos que conversar para que ele mude o roteiro. Para o enfermo é a visita pessoal. Aquela visita, mas repetindo, aquela visita que a gente vai para ouvir o doente, não é a gente para discursar para o doente, senão a gente não faz caridade. Caridade para a criança é a proteção construtiva, levando uma mensagem para o bem. Para o inimigo é o perdão, é a ponderação de que a ele será dada uma oportunidade. Para o orgulhoso é a humildade. Caridade para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Luiz Antônio Gasparetto falou sobre caridade e mais ou menos concorda com o que diz Lose Reis. Caridade tem que ser para os outros
mas que a gente esteja afinado. Não podemos pegar um instrumento e de repente tocarmos uma música onde tenha tango, onde tenha shot, onde tenha vaneira e chamamé. Nós temos que ir sempre no mesmo ritmo que requer a música. Por isso nós temos que ter caridade no coração, pensamento do bem, espiritualidade elevada para poder levar para o outro. Diz Gasparetto: quer fazer caridade? Ajude, ame e goste de si primeiro. Se quiser fazer caridade para com os outros, faça, porque tem vontade. Mas faça com alegria, sem esperar nenhum retorno, seja de que espécie for. Caridade com dignidade. Tenho que ter a dignidade de transmitir ao outro, cumprir a minha missão, cumprir o meu roteiro e a minha tarefa, independentemente se vou ter do outro ou não o feedback. E caridade é assim. Caridade é a percepção, o entendimento, às vezes, do que leva a razão do outro tomar a decisão. No início desta exposição, eu falei aqui de um grande estudioso do cristianismo catarinense, Humberto Roden. E o Humberto Roden, há um tempo atrás, veio, há muito tempo, 50 anos atrás mais ou menos, conta uma história. Ele veio ao Brasil, porque ele desencarnou em 91, seus restos mortais estão em São Luís do Gero, aqui no norte, no sul do estado. E o Humberto Roden veio ao Brasil, e aí veio rever a sua terra, a região ali de Tubarão, atrás do norte, São Luís do Gero. E aí ele estava com 2 colegas e pernoitou na cidade de Laguna, no hotel. E aí, durante o tempo em que ele deu uma saída, foi na cidade, queria fazer um passeio ao Farol Santa Marta, quando chegou uma informação: olha, temos que lhe informar o seguinte, seu Humberto, disse o receptor, o recepcionista do hotel, houve um assalto e levaram os seus pertences. Mas que pertence? Ele olhou: não, suas coisas, afinal de contas entraram no seu quarto. Não há problema nenhum. Eu estou com a roupa do corpo e tinha lá 2 maçãs e uma laranja. Não ficou nada. Se matou a fome deles, bom para eles, sucesso para eles. O importante é o ser humano matar a fome. É assim, nós às vezes temos que entender. Não vamos abrir as portas para os outros adentrarem, mas nós temos que compreender que às vezes a fome leva a ação, leva a atitude. Mas caridade é perdoar, é dar oportunidade. Caridade é chamarmos todos para o bem. Caridade é agradecer. Precisamos agradecer. Precisamos reconhecer. Caridade é cumprimento às pessoas no dia a dia. Tem umas que não gostam da bom dia, né? Tem umas que respondem assim meio intrigante, mal com a vida, mas nós temos que dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Caridade é todos os dias cumprimentar as pessoas. Caridade é motivar as pessoas. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. Vai ter sempre o sol, se não tiver sol vai ter nuvens, se não vai ter chuva, vai ser sempre a mesma coisa. Mas nós temos como espírita de motivar. Vai em frente. Você é inteligente, você é capaz, você está num momento lindo da vida. Acredite na possibilidade. Nós temos que levar essa mensagem, cativar as pessoas, motivando-os. Caridade é doar o que você não usa. Tem gente que às vezes abre o guarda-roupa, as roupas estão caindo. As roupas velhas, que nunca usa, mas estão lá. Era do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, fico lá. Caridade é pegar isso que não quer mais usar, dá para outra criatura se abrigar. Dá. É dar para alguém. Não interessa quem. Isso é caridade. Caridade é ser detalhista com os que estão perto de você. Você está bem hoje. Você está legal hoje.
Você está ótimo. Está bacana. E às vezes até dizer, não, você não está legal, o que está acontecendo contigo? Ô criatura, estás até se vestindo mal. É uma crítica? Não é uma crítica. É para entender o outro. Que caridade às vezes é colaboração, partindo no não, mas é interação para o bem. Ajudar os outros em suas dificuldades. Isso é caridade. Caridade, portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãzinhas, telespectadores da TVTV, é esse entendimento no dia a dia. A amabilidade pela vida. A evolução que se dá a cada um para levar o outro sempre uma mensagem edificadora. Isso é caridade. Por quê? Porque é uma palavra que agrega o amor, o entusiasmo, a amizade, a solidariedade, a fraternidade e por aí afora. Isso é caridade. Essa é a mensagem sobre caridade. Este é o nosso recado. Esperamos que levem para as suas casas, mais uma vez, a ideia da fortaleza, da expressão do que é caridade. Algumas frases eu costumo deixar para que também levem e reflitam, que são interessantes. Helen Keller, que nunca enxergou, deficiente visual, disse que quanto mais escura for a estrada da minha vida, maior será o brilho da minha estrela. A caridade com a sua existência, a caridade com a sua percepção. Se eu não posso ver, mas eu falo, eu ouço, eu me comunico com as pessoas, eu sei que tem Deus, que é o grande Pai, que Jesus é o grande exemplo, e que eu tenho uma espiritualidade que monitora os meus caminhos. Essa ação, reflexão, frase dita pelo grande educador e pedagogo Paulo Freire, serve para todos nós. Nós temos é que agradecer, nós temos é que louvar, nós temos que orar e pedir ao Pai que nos ajude, que nos encaminhe para uma vida bacana, porque apesar dos problemas, nós estamos aqui. O presente é o desafio permanente da verdadeira vida vivida. As coisas estão difíceis, mas estão bem para você. Supere. E hoje é mais uma oportunidade edificadora na tua existência. Fique um pouco mais com você. Olha que coisa interessante. Fique um pouco mais com você. Pare, pense, tente se conhecer. Encontre o Deus dormente que vive em você e faça-o desabrochar para a vida. É que a gente vive muito com os outros. Vive com a esposa, com a marido, com os filhos, com os netos, com o sogro, até com a sogra. E a gente não vive com a gente. Eu sei que tem gente aqui que é sogra, então mais vai comigo. Eu digo aqui porque a Naíma não está aqui, amado. Se a Naíma estivesse aqui, ela falava no canto, já corria lá pela outra porta. Mas nós temos que viver com os outros também. Fique um pouco mais com você. Como é que eu estou? Ah, mas eu estou mal. Mas eu não passei no vestibular. Situação financeira, queria trocar o carro. É sempre aquele desestímulo, né? Vamos mudar o foco. Vamos ter a caridade por percepção de vida. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por este dia, por esta luz, eu estou bem. Fique um pouco mais com você. Pare, pense, tente se conhecer. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas às vezes perde o foco, porque olha para todos os lados e não olha para dentro de você. Adote o C3. Não é aquele carrinho da... Não, mas adote um C3. Pois bem, quem tem um carro de outra marca pode ter também um C3. Comunicação, comprometimento e confiança. Nós temos que ter comunicação. Mas não é essa comunicação pelo smartphone. Não é essa comunicação online. A comunicação verbal.
Eu sou de mídia, sou jornalista. É muito interessante isso. Mas eu acho que a principal comunicação é a comunicação verbal, as pessoas conversando. Comprometimento com a vida, comprometimento com as pessoas, comprometimento com a natureza, comprometimento com o todo, o conjunto. E muita confiança, muita confiança. Nós estamos vivendo um momento difícil no país, onde cada um tem que ter confiança. Vamos trabalhar, vamos superar, que cada um faça a sua parte. Vamos diminuir as críticas, os problemas. Nós não podemos resolver, mas nós podemos ter confiança no novo amanhã. Não somos donos dos nossos destinos, mas somos construtores dos nossos caminhos. Nós pertencemos a Deus, pertencemos a um projeto espiritual, mas nós é que trilhamos o caminho. Nós temos que ser cautelosos e estar sempre atentos para uma vida melhor. Abra o portal do coração, ele mostra o caminho para a luz. Rir é o caminho, o amor é a trilha, você é o mouse que busca as janelas. Você escolhe a janela que mostrará o sol para a tua existência. Erich Fromm, que escreveu maravilhosamente, foi um dos homens que melhor falou sobre o amor, né? Erich Fromm diz o seguinte: a principal missão do homem é dar a luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente. Nós temos muito potencial, nós temos inteligência, nós temos vibração, nós temos que enviar esta luz, aumentar a nossa espiritualidade, aumentar o contato com Deus, perceber mais o exemplo de Jesus e optarmos por uma espiritualidade boa, para que esta existência seja cada vez mais significativa. Quem vem para a doutrina espírita, olha que esse pensamento é coisa interessante. Vem com uma ideia, e quem vem para a doutrina espírita volta logo meio empolgado, né? Chega contando coisa, da doutrina espírita, é coisa maravilhosa. Legal, eu também fazia assim. Mas há um conceito, a gente chega em casa e diz assim para os colegas, né? Olha, gente, eu agora estou na doutrina espírita e estou tendo uma experiência espiritual. Tudo errado. Nós estamos tendo uma experiência material, porque nós somos espírito. Ninguém é material tendo uma experiência espiritual. Nós somos espiritual tendo uma experiência material. Ao contrário. O que nós temos é que aperfeiçoar o nosso principal corpo, que é o corpo espiritual. Faça a melhor viagem. Viagem, vou sugerir uma viagem para mim. Agora você é agente turístico aqui. Vou sugerir uma viagem ótima. O preço, olha, pequenininho. Nem isso a crise financeira brasileira conseguiu atingir. O preço da viagem que eu vou sugerir. Faça a melhor viagem. Viagem para o interior de si mesmo. Viagem para o teu interior, para o teu consciencial, para o teu amor à vida. Viaje para o teu eu e se realize e seja feliz. Recentemente nós perdemos um dos mais importantes estudiosos da história nativista brasileira, Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, do Galpão Crioulo. E o Nico Fagundes tem uma música muito bonita, que é um dos hinos do Rio Grande do Sul, o Canto Alegretense. E aí a gente usa sempre a frase do Nico Fagundes, onde ele diz: não me pergunte onde fica o alegrete e segue o rumo do tenante. A gente inverte. Não pergunte onde fica a felicidade, segue o rumo do seu próprio coração. Onde é que está a felicidade? Está em você, no teu coração, na tua decisão, no teu ponto de partida, na tua atitude. Você decide. O sacrifício da subida é compensada
pela paisagem que descortinamos do alto. A gente sofre, aliás, a gente não, porque eu nunca fui, que é muito forte, mas quem for resolver lá no pico maior, lá no Candirelo, sofre, né? Mas chega lá descortina aquela paisagem, é maravilhoso. Então é isso aqui. O sacrifício da subida é compensado pela paisagem que descortinamos lá de cima. Nós passamos os sacrifícios na vida, uma vida em sofreguidão, mas o resultado será um dia uma visão espiritual, para que possamos olhar para um horizonte que vai nos conduzir a uma vida linda e marcante aqui, preparatória à vida futura. Léo Denis, que é um dos maiores, Léo Denil, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, diz que Deus nos fala numa Bíblia que se escreve todos os dias, nos oceanos, nos mares, nas montanhas, nos astros do céu, através de todas as harmonias. A gente tem que ter essa percepção. Ontem à noite, estava assistindo com Luiz Carlos Júnior, narrando na Sport TV, o jogo do Figueirense com o Vasco. Ih, Figueirense 1 a 0. Bom, mas o Luiz Carlos Júnior, teve gente que não gostou. O Luiz Carlos Júnior disse no início da transmissão algo que me chamou a atenção. Olha, gente, que coisa linda! O Rio de Janeiro está bonito com essa lua cheia. Eu olhei para a televisão, e não foi, João? É que aqui também tem, eu corri para sacar, né? A lua cheia também. E foi uma coisa interessante, né? Então a gente tem que ver as coisas, são interessantes. Nós temos a lua cheia, nós temos um sol bonito, nós temos uma noite estrelada, e a vida segue. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãzinhas, amigos, senhoras e senhores, da FEB TV também, é muito gratificante esta oportunidade. Falar sobre caridade, falar sobre ação na nossa existência. A palavra mais forte, mais significativa, mais expressiva dentro da doutrina espírita. A palavra de Jesus. A palavra que Deus nos dá inspiração à existência. A palavra que, embora imperceptível aos nossos olhos, os nossos monitores, os nossos agentes espirituais, nossos guias, nos conduzem e vibram que a gente tenha. É uma ação de percepção de uma vida de valor. Vamos afastar o ódio, as intrigas, as divergências, os problemas. Vamos cada um fazer a sua parte para que nos tornemos um bairro, um distrito, uma cidade, um estado e um país muito lindo de se viver, porque é um país maravilhoso, abençoado por Deus, olhado pelo exemplo de Jesus e monitorado sempre pela espiritualidade amiga. Valeu, que todos tenham um feliz domingo, muito obrigado e a todos muito bom dia.